Fala, senhores, olha só, a gente vai cair direto aqui na aula. Estamos tratando do direito penal dentro da parte geral e agora a gente vai tratar do assunto top 4, senhores. Ou seja, é o quarto assunto que mais cai em concurso público da área policial do Brasil inteiro dentro da matéria de direito penal. E ela trata sobre o quê? Sobre o conflito aparente de normas. Tá certo, senhores? Conflito aparente de normas. Então, sem perder o seu tempo, vamos direto para a aula. Olha só, senhores, para a gente resolver qualquer tipo de conflito aparente de normas, a gente precisa utilizar 4 princípios. E quais são eles? Já salva, já rabisca e deixa salvo essa informação. É o SECA, tá? É um bizu mnemônico, é o SECA. Os 4 princípios é o SECA. Vamos ver na próxima tela quais são eles? Olha só, o S é subsidiariedade, o E é especialidade, o C é de consunção e o A é de alternatividade, tá certo? Agora volta a câmera aqui para mim. Olha só, senhores, até aqui a gente aprendeu já quais são, aliás, os 4 princípios que resolvem qualquer tipo de conflito de norma aparente aí dentro do direito penal. Mas vamos entender antes o que é esse conflito de norma aparente. Pois bem, imagine que aconteceu algum crime, alguma conduta, né? E ela pode ser resolvida, teoricamente, por 2 tipos de lei diferente. Um exemplo, Código Penal ou Lei Ambiental. Outro exemplo, Código Penal ou ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Outro exemplo, Código Penal ou Estatuto do Idoso. Entende? Imagine que é uma conduta que pode ser resolvida por 2 ou de repente 3 ordenamentos diferentes. Nesse caso, qual ordenamento vai ser utilizado para resolver esse problema? A gente está diante de um conflito aparente de normas, né? Qual delas vai se utilizar para ser aplicado nesse caso concreto? Tá? É sobre isso que a gente está tratando aqui. Então, vamos voltar ali para a tela e vamos aprender quais são esses 4 princípios, tá bom? Olha lá, então, da subsidiariedade, senhores. Significa que será usado, né, esse princípio sempre que a norma penal mais grave não puder ser utilizada. E olha esse exemplo aqui. O artigo 239 do Código Penal, ele trata da simulação de casamento, tá? Onde prevê uma pena de detenção de 1 a 3 anos, caso, obviamente, não tenha ocorrido nenhum crime mais grave, tá, senhores? Ou seja, se não houver crime mais grave nessa conduta aqui, aplica-se somente essa pena que está prevista aqui no artigo 239 do Código Penal. Porém, obviamente, se houver, né, recaído aqui sobre essa conduta do simulação do casamento, algum tipo de crime mais grave, aí aplica-se a pena do crime mais grave, tá? Vamos continuar na próxima tela. Olha só esse bizu. Então, existem 2 formas do princípio da subsidiariedade aparecer, né? De forma expressa, ou seja, estará no artigo, né? Dizendo que vai aplicar o princípio da subsidiariedade, ou então de forma tácita, que é quando não há referência à aplicação desse princípio, mas a gente percebe através da análise específica do caso que houve essa aplicabilidade, tá bom? Qual é o segundo princípio, então? O segundo princípio da especialidade, senhores, ele diz que se houver mais de um dispositivo legal, né, para julgar determinado crime, será aplicado aquele que for mais especializado na conduta realizada. E olha esse exemplo aqui. A mãe que mata um filho recém-nascido em estado puerperal, ela não vai responder por homicídio, tá, mas sim por infanticídio. Isso está descrito ambos, né? Essas informações estão descritas no próprio Código Penal, mas percebe que aqui, se foi a mãe que matou o próprio recém-nascido em estado puerperal, não se fala de homicídio, mas sim de infanticídio. Por quê? Por questão de especialidade, tá bom? Veja o próximo princípio aqui, que é o da consunção. Ele significa que o crime mais grave absorve o crime mais leve. E olha esse exemplo para ficar mais fácil. Um furto, ele absorve a invasão de domicílio, tá? O homicídio, ele absorve a lesão corporal, entendeu? O crime mais grave absorve o mais leve, tá bom? Olha esse bizu. Em regra, senhores, matar alguém com um tiro de arma de fogo absorve o porte ilegal de arma, tá? E anota bem esse bizu aqui, porque ele pode cair com uma pegadinha aí na tua prova, tá certo? Então, a gente já viu a regra, né? Matar alguém com um tiro de arma de fogo vai absorver o porte ilegal de arma, certo? Certo. Porém, existe exceção, senhores. Se esse autor ele tem costume de andar armado e no calor de uma briga de bar, por exemplo, ele acaba atirando e matando alguém, ele vai responder também por porte ilegal de arma de fogo, tá?
Nesse caso aqui, então, aplica-se o concurso material de crimes, ou seja, vai somar a pena do porte ilegal de arma de fogo junto com a do homicídio. Se ficar comprovado, né, que o indivíduo ele tinha esse costume de andar armado. Tá bom? E veja agora o princípio da alternatividade. Esse princípio aqui ele é utilizado naqueles crimes em que o artigo tem várias condutas, né? Vários núcleos do tipo. A gente vai ver no exemplo aqui abaixo, mas olha só. Ele diz que para esse tipo de crime só se aplica uma daquelas condutas que estão previstas, tá? No caput do artigo, mesmo que o indivíduo tenha cometido mais de um daqueles núcleos do verbo. Olha só esse exemplo do artigo 33 da Lei de Drogas, que fala que é considerado crime o indivíduo portar, trazer consigo, vender, armazenar, enfim, tudo isso é tráfico, tá? E a pena, nesse caso, é prevista aqui de 5 a 15 anos de reclusão e tem mais os dias multas. Tá, mas veja só, essa conduta aqui que você precisa saber, né? O bizu aqui. Essa conduta, ela também é chamada de crime de ação múltipla, ou crime de conteúdo variado, tá? Mas volta a câmera aqui para mim. Então, olha só, dessa conduta aqui, o que você precisa saber? Se o indivíduo comete, traz consigo, armazena, vende, enfim, é tráfico, configurou o tráfico. Mas ele não vai responder porque ele trouxe consigo, porque ele armazenou, porque ele vendeu, entende? Ele responde uma vez só. Embora o artigo 33 preveja vários núcleos do tipo, né, várias condutas que confirmam aquela situação de tráfico, ele não vai responder por todas essas condutas, mas tão somente por uma delas. Mesmo que ele tenha cometido todos os núcleos do tipo previsto naquele caput, daquele artigo. Tá certo? É isso que fala essa aula, senhores. Veja só, uma aula relâmpago, uma aula extremamente rápida, direta. Com esse conteúdo que a gente analisou e estudou aqui, os senhores terão plena capacidade de responder qualquer tipo de conteúdo, de questão que vier na prova de concurso público, de área policial, de qualquer lugar do Brasil. Então, fica a aula por aqui, é só isso. E, como de costume, faz agora as questões que a gente deixou aí no final da aula para treinar o conhecimento dos senhores. Tá certo? Até a próxima aula, valeu!